Muita boa tarde, apostadores e apostadoras. Dia de green chegando com os palpites para esta quarta-feira. Se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. É de graça, você não paga nada por isso e ajuda o meu trabalho, que também é de graça aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe. Agora vamos de palpites. Nesta quarta-feira, dia 3 de maio, o Ituano enfrenta o ABC, que é o lanterna da competição, no estádio Novelli Júnior em Itu. O jogo faz parte da quarta rodada da versão 2023 da Série B do Campeonato Brasileiro e tem início previsto para as 19 horas, horário de Brasília. Apesar do Clube Potiguar estar em situação pior, o Ituano não tem tido um bom começo em sua segunda edição na segunda divisão do Brasileirão desde que conseguiu retornar da Série C. Na última sexta-feira, 28 de abril, atuando em Campinas, o time foi superado por 1-0 pelo Guarani, o que foi sua terceira derrota consecutiva. Um dos fracassos, contudo, aconteceu na Copa do Brasil, com o resultado de 1-0 sofrido em casa frente ao São Paulo no jogo de volta da terceira fase do torneio. Resultado que o tirou da disputa, uma vez que no confronto no Morumbi houve empate sem gols. Diante do Bugre, o Ituano até apresentou bom desempenho. Ficou com a bola por 54% do tempo, construiu 23 oportunidades para finalização e acertou o alvo em 6 ocasiões, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Só o Bugre conseguiu marcar, em cobrança de pênalti por Diogo Matheus, aos 51 minutos da etapa inicial. Nas derrotas, o Ituano não conseguiu marcar nenhum gol. Com 3 pontos, uma vitória e 2 derrotas, o Ituano iniciou a disputa da quarta rodada na 12ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, quando considerados os critérios de desempate. O clima de otimismo gerado pelo acesso a partir da Série C no ano passado rapidamente virou preocupação com o começo da participação, com o desempenho muito abaixo das expectativas nas primeiras 3 rodadas da versão 2023 da Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC também não tem tido um bom desempenho no campeonato e não conquistou nenhum ponto até agora. No último domingo, 30 de abril, em casa, foi superado por 2-1 pelo Ceará, apesar de ter tido uma atuação superior. O time teve a bola por 51% do tempo, construiu mais oportunidades para remate, 18-11, e liderou o índice de tiros certos, 8-6, mas não conseguiu transformar esse cenário em vantagem no placar. Com esse resultado, o ABC ocupa a 20ª posição da tabela de classificação da Série B do Brasileirão, quando considerados os critérios de desempate. Começou a jornada de número 4 com desvantagem de 1 ponto na comparação com o Sampaio Corrêa, 16º colocado e primeiro clube fora da região da degola. O meu palpite é vitória do Ituano. Ainda sem pontuar na edição 2023 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude enfrenta o Guarani, uma das 4 equipes que alcançaram 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas, nesta quarta-feira, dia 3 de maio. O jogo acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e faz parte da quarta rodada da segunda divisão do Brasileirão, com início marcado para as 19 horas, horário de Brasília. Rebaixado da Série A na temporada passada, o Juventude já está preocupado com a possibilidade de um novo rebaixamento. O time foi derrotado nas 3 primeiras rodadas da Série B 2023 e está passando por um processo de mudanças após o trabalho na reta final da divisão de elite em 2022 não ter surtido efeito. O clube promoveu jogadores da base, trocou o comando do departamento de futebol e trouxe o experiente técnico Celso Rotti, que estava sem trabalho há 6 anos, para liderar a equipe. No entanto, com resultados insatisfatórios no Campeonato Gaúcho, decidiram mudar de rumo e trouxeram Pintado como novo treinador. Na estreia do torneio, o Juventude perdeu por 2-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto em Caxias do Sul. Na partida contra o Novo Horizontino, em campo adversário, sofreu outra derrota por 1-0. No domingo, 30 de abril, em Goiânia, foi novamente derrotado por 1-0 pelo Vila Nova. Com isso, ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, 1 ponto abaixo do Sampaio Corrêa, que é o 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por outro lado,
O Guarani começou sua participação na Série B 2023 com o pé no acelerador, conquistando 3 vitórias consecutivas. Na primeira partida, venceu o Avaí por 4-1 em Campinas. Em seguida, marcou 3-0 sobre o Ceará, finalista da Copa do Nordeste, em Fortaleza. Na última sexta-feira, 28 de abril, fez 1-0 no Ituano no Brinco de Ouro da Princesa, alcançando 9 pontos em 3 jogos. O gol foi marcado por Diogo Matheus, de pênalti, aos 51 minutos do primeiro tempo, após um longo acréscimo. Além do Guarani, Criciúma, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto também tiveram um aproveitamento perfeito nas primeiras rodadas. No entanto, o Criciúma já teve seu desempenho prejudicado após empatar em 1-1 contra o Londrina no início da quarta rodada. Mesmo assim, temporariamente assumiu a liderança da competição. Considerando os critérios de desempate, o Guarani ocupa a terceira posição na tabela de classificação. Minha previsão é que o jogo tenha mais de 1,5 gols marcados. O estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, será o ponto de encontro na quarta-feira, dia 3 de maio, para o confronto entre Mirassol e Novo Horizontino. As equipes paulistas se enfrentarão em um duelo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo está previsto para começar às 19 horas, horário de Brasília. O Mirassol voltará a jogar em casa depois de 2 partidas consecutivas fora. Nas últimas rodadas, o time conquistou 3 pontos. No sábado, dia 29 de abril, no Castelão, enfrentou o Sampaio Corrêa e venceu por 3-1. Durante o jogo, o Mirassol teve o controle da bola por 48% do tempo, teve menos oportunidades de chute, 9 contra 11, e também teve um número ligeiramente menor de chutes no alvo, 4 contra 5. No entanto, o Mirassol marcou logo aos 6 minutos do primeiro tempo, obrigando o Sampaio Corrêa a se lançar ao ataque e deixar espaços na defesa. O time maranhense conseguiu empatar aos 24 minutos do segundo tempo com Alisson Neves. Mas o Mirassol teve 2 penalidades máximas convertidas por Gabriel aos 32 e 35 minutos, garantindo assim a sua segunda vitória no campeonato. A primeira vitória ocorreu na primeira rodada da Série B de 2023, quando o Mirassol venceu a Chapecoense por 1-0 em casa. Na segunda partida, jogando fora de casa, o time perdeu para o Avaí por 1-0. Com os 6 pontos conquistados, o Mirassol ocupa a 5ª posição na tabela de classificação, considerando os critérios de desempate, o que é o primeiro lugar fora da zona de acesso à elite. O Novo Horizontino chegou à Série B do Campeonato Brasileiro um ano antes do Mirassol. No entanto, no ano passado, o Novo Horizontino escapou por pouco do rebaixamento para a Série C. Seria o segundo rebaixamento consecutivo, já que antes havia sido rebaixado para a Série A2 no Campeonato Estadual. Em 2023, o Novo Horizontino tem se mostrado mais competitivo, tendo subido para a elite do Campeonato Paulista e conquistado 4 pontos nas 3 primeiras rodadas da Série B. Isso é suficiente para ocupar a 10ª posição na tabela de classificação, considerando os critérios de desempate. No entanto, o empate sem gols contra o Sport no domingo, dia 30 de abril, foi frustrante. Mesmo jogando em casa contra um time com muitas reservas, já que o Sport poupou seus principais jogadores para a final da Copa do Nordeste contra o Ceará, o Novo Horizontino teve dificuldades. Durante o jogo, o time teve 54% de posse de bola e criou mais do que o triplo de oportunidades de chute, 19 contra 6. Apesar de liderar também em chutes certos, 3 contra 2, o Novo Horizontino não conseguiu traduzir essa superioridade. Palpite vitória do Mirassol. A primeira série de jogos da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023 chega ao fim nesta quarta-feira, dia 3 de maio. O último confronto será entre Avaí e Vila Nova, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida terá início às 21h15, horário de Brasília. 2 dos jogos da rodada foram adiados, Ceará x Vitória e Sport x Tombense, que foram remarcados para o dia 10 de maio devido à disputa do título da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. O Avaí enfrentou o Criciúma na última sexta-feira, dia 28 de abril.
O Criciúma foi responsável por eliminar o Avaí nas quartas de final do Campeonato Catarinense 2023. Após 2 empates, o Criciúma avançou no torneio e acabou conquistando o título nos pênaltis. Na partida pela terceira rodada da Série B, o Criciúma venceu o Avaí por 1-0 no estádio Heriberto Hulse. O gol foi marcado por Felipe Viseu aos 33 minutos do primeiro tempo, com assistência de Felipe Mateus. O Avaí teve a missão de administrar a desvantagem após a expulsão de Rafael Gava aos 43 minutos, ficando em desvantagem numérica durante a maior parte do jogo. Até o momento, o Avaí somou apenas 3 pontos, conquistados na vitória por 1-0 sobre o Mirassol na segunda rodada, no jogo realizado na ressacada. Esses 3 pontos deixaram o Avaí na 13ª posição da tabela de classificação, considerando os critérios de desempate. O Vila Nova Gol, que teve a partida adiada na segunda rodada contra o Sport para permitir a participação do Sport nas finais do Campeonato Pernambucano, fará seu terceiro jogo na competição nesta quarta-feira, sendo o primeiro fora de casa. O Vila Nova conquistou 6 pontos nos 2 jogos consecutivos em Goiânia, aproveitando o intervalo de 2 semanas entre as partidas. Na primeira rodada, o Vila Nova venceu o Novo Horizontino por 2-1, com um gol de Eduardo Doma aos 10 minutos e ampliou a vantagem aos 51 minutos com Guilherme Parede. Após a expulsão de Reverson aos 21 minutos, o Vila Nova jogou com um jogador a mais. O gol de Adriano Martins aos 50 minutos do segundo tempo foi o único gol sofrido pelo Vila Nova na competição até agora. No domingo, dia 30 de abril, o Vila Nova venceu o Juventude por 1-0, com um gol de Neto Pessoa aos 25 minutos do primeiro tempo. Com os 6 pontos conquistados, o clube goiano ocupa a 6ª posição na tabela de classificação da Série B, considerando os critérios de desempate. Palpite: jogo acima de 1,5 gols na partida. Nesta quarta-feira, 3 de maio, o Retafe enfrenta o Celta de Vigo no estádio Coliseu Alfonso Pérez, em Retafe. A partida faz parte da 33ª rodada da versão 2022-2023 do Campeonato Espanhol, com o pontapé inicial marcado para as 17 horas, horário de Brasília. O Retafe, que atualmente ocupa a penúltima posição na tabela de classificação, está lutando para escapar da zona de rebaixamento. Pepe Bordalás, o novo treinador, foi contratado para tentar evitar o rebaixamento do time para a segunda divisão. Seu antecessor, Quique Flores, foi demitido depois de uma derrota em casa por 2-1 contra o Almería, que até então não havia vencido uma partida como visitante na temporada. Bordalás assumiu o time no domingo, 30 de abril, no encontro com o Espanhol, mas acabou perdendo por 1-0. Mesmo jogando com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, o Retafe teve um desempenho fraco e pouco criou oportunidades de gol. Agora, o time está parado nos 31 pontos e precisa vencer o Celta de Vigo para sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Celta de Vigo teve um começo difícil na temporada, mas conseguiu abrir uma boa diferença em relação à zona de rebaixamento. No entanto, nas últimas rodadas, o time apresentou uma queda significativa de desempenho, sofrendo 3 derrotas em 4 partidas. No domingo passado, o time perdeu por 3-1 para o Villarreal, mesmo tendo construído mais chances de gol do que o adversário. Com 39 pontos na tabela, o Celta de Vigo ocupa atualmente a 13ª posição e espera voltar a vencer nesta partida contra o Retafe. Como visitante, o time tem o 11º melhor desempenho do campeonato, tendo conquistado 16 pontos dos 48 disputados na condição de coluna 2. O meu palpite é jogo acima de 1,5 gols na partida. Nesta quarta-feira, 3 de maio, a Lazio entra em campo para defender a sua posição de vice-líder no campeonato italiano. No Estádio Olímpico, em Roma, o time recebe o Sassuolo em uma partida válida pela 33ª rodada da Série A, temporada 2022-2023. O jogo terá início às 16 horas, horário de Brasília. A Lazio vem de 2 derrotas consecutivas. No último domingo, perdeu o clássico para a Internazionale por 3-1, em Milão. Apesar de ter saído na frente com um gol de Felipe Anderson aos 30 minutos do primeiro tempo, a equipe não conseguiu segurar a reação do adversário. Lautaro Martinez marcou 2 vezes e Gosens anotou o terceiro gol para a Internazionale.
O resultado foi condizente com o domínio da Internacional na partida, que teve 61% de posse de bola e criou 25 oportunidades de finalização, acertando 9 delas no alvo. Por outro lado, a Lazio teve 9 finalizações e acertou 5. Com essa derrota, a Lazio estacionou nos 61 pontos, mantendo a segunda posição na tabela de classificação, mas viu a Juventus, terceira colocada, reduzir a diferença para apenas 1 ponto. Embora o vice-campeonato seja um objetivo, o principal objetivo da Lazio é terminar entre os 4 primeiros colocados para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time tem 4 pontos a mais que o Milan, quinto colocado. Como mandante, no entanto, o desempenho da Lazio é inferior, ocupando a 6ª posição entre os donos da casa na Série A. Em 48 pontos disputados em casa, conquistou 30, com 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, marcando 25 gols e sofrendo 14. Por outro lado, o Sassuolo já cumpriu sua missão na temporada, conseguindo se afastar da zona de rebaixamento e garantir a permanência na elite do futebol italiano. Agora, o time entra em campo apenas para cumprir tabela. Nas últimas 5 rodadas, obteve 2 vitórias, um empate e sofreu 2 derrotas. O destaque nesse período foi a vitória por 1-0 sobre a Juventus. No último domingo, venceu o Empoli por 2-1, de virada. O Sassuolo ocupa a 11ª posição na tabela, com 43 pontos, 14 pontos abaixo das posições que garantem vagas em competições internacionais e 16 pontos acima da zona de rebaixamento. Como visitante, o time tem o 13º melhor desempenho do campeonato, com 16 pontos conquistados em 48 disputados, incluindo 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, marcando 19 gols e sofrendo 30. O meu palpite é vitória da Lazio. O Verona enfrenta a Internazionale nesta quarta-feira, 3 de maio, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano 2022-2023. O Verona está em zona de rebaixamento desde o início da temporada, mas teve um bom desempenho nas últimas 4 rodadas, obtendo 2 vitórias e 2 empates. O último empate foi contra a Cremonese, com um gol marcado por Verdi. Mesmo assim, o Verona continua na 18ª posição da tabela, mas empatado em pontos com o Spezia, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A Internazionale, por outro lado, está em 4º lugar na tabela, com 57 pontos. A equipe tem 2 frentes de batalha abertas para a conquista de títulos, na Copa da Itália e na Liga dos Campeões. No entanto, a equipe precisa garantir sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões através do Campeonato Italiano, já que os 4 primeiros colocados se classificam automaticamente. A Inter venceu a Lazio por 3-1 na última rodada e ocupa o último lugar que garante a vaga na competição. O meu palpite é vitória da Lazio. O Internacional enfrenta o Nacional do Uruguai nesta quarta-feira, 3 de maio, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo faz parte da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023. O Internacional busca assumir a liderança do Grupo B, que também conta com o Independiente de Medellín, da Colômbia, e o Metropolitanos, da Venezuela. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Goiás por 1-0, com um gol de pena. O time gaúcho dominou a partida, controlando a posse de bola e criando mais oportunidades de gol. Com a vitória, o Internacional soma 7 pontos e ocupa a 4ª posição na tabela do Brasileirão. Na Copa Libertadores, o Internacional empatou com o Independiente Medellín por 1-1 na estreia e venceu o Metropolitanos por 1-0 em casa. Com 4 pontos, a equipe está na 2ª posição do Grupo B. Já o Nacional do Uruguai vem de 2 vitórias na competição, superando o Metropolitanos por 2-1 e o Independiente Medellín por 2-1. O Nacional ocupa a 1ª colocação do grupo, com 6 pontos. Apesar do bom momento do Nacional, o Internacional possui um elenco mais qualificado e tem apresentado melhores resultados em seus jogos como mandante. Por isso, a previsão é de vitória do Internacional no confronto pela 3ª rodada da Copa Libertadores da América. Na chave C da Copa Libertadores da América 2023, em que todos os times têm 3 pontos após 2 rodadas, haverá um confronto entre Cerro Porteño, do Paraguai, e Bolívar, da Bolívia,
nesta quarta-feira, 3 de maio. Essa partida faz parte da terceira rodada da fase de grupos e marca o encerramento do primeiro turno. O jogo será realizado no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Ola, em Assunção, com início previsto para as 19 horas, horário de Brasília. A chave C também inclui o Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o Palmeiras, que também se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30. O Cerro Porteño, que precisou passar pelas eliminatórias para chegar à fase de grupos da Libertadores, venceu 6 dos últimos 7 jogos disputados. Sua única derrota nesse período foi por 2-1 contra o Palmeiras, em São Paulo, de virada. O Cerro Porteño abriu o placar com um gol de Bobadilla aos 5 minutos do primeiro tempo, mas permitiu a virada do Palmeiras, com gols de Gustavo Gomes aos 19 minutos do segundo tempo e Rafael Navarro aos 31 minutos. Na estreia da Libertadores, o Cerro Porteño venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-1 em Assunção, demonstrando sua superioridade na partida. Na última sexta-feira, 28 de abril, venceu o Guairena por 1-0 em casa, pela 15ª rodada do torneio Abertura do Campeonato Paraguaio. Essa foi sua quinta vitória consecutiva na Liga Nacional. Com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e uma derrota, o Cerro Porteño ocupa a segunda posição na tabela, 6 pontos atrás do líder Libertad. Ainda restam 7 partidas para o final do campeonato, o que mantém as esperanças de disputar o título. No entanto, para alcançar esse objetivo, o Cerro Porteño precisa vencer os jogos que restam e torcer por tropeços do líder, o que pode fazer com que a Copa Libertadores se torne uma prioridade. Por outro lado, o Bolívar aproveitou a oportunidade oferecida pelo Palmeiras na primeira rodada. Em meio às finais do Campeonato Paulista, o Palmeiras colocou um time quase completamente reserva em campo no jogo disputado na altitude de La Paz, a quase 3.640 metros. O Bolívar abriu o placar, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 3-1. No entanto, o Bolívar não conseguiu pontuar no confronto com o Barcelona de Guayaquil, perdendo por 2-1 no Equador. Apesar de ter criado algumas oportunidades de gol, o Bolívar foi dominado pelos donos da casa, que tiveram o controle da bola por 49% do tempo, criaram 18 chances de finalização e acertaram 9 delas no alvo. O Barcelona ainda desperdiçou 2 cobranças de pênalti. O meu palpite é vitória do Cerro Porteño. Colo-Colo, do Chile, e Boca Juniors, da Argentina, se enfrentam nesta quarta-feira, 3 de maio, em uma disputa pela liderança do Grupo F da Copa Libertadores da América. As equipes estão empatadas em pontuação e a partida acontece no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, às 21 horas, horário de Brasília. O Grupo F ainda conta com Deportivo Pereira, da Colômbia, e Monagas, da Venezuela. O Colo-Colo, atual campeão do campeonato chileno, começou a sua caminhada na Libertadores 2023 com um empate fora de casa contra o estreante Deportivo Pereira. Na segunda partida, em casa, venceu o Monagas por 1-0, apesar de ter tido um volume de jogo superior ao adversário. Já o Boca Juniors empatou em 0-0 com o Monagas na primeira rodada, mesmo jogando com 2 jogadores a menos no segundo tempo. Na segunda partida, venceu o Deportivo Pereira por 2-1, com dificuldades. No campeonato argentino, o time vinha de 4 jogos sem vencer até derrotar o Racing por 3-1 no último sábado. As duas equipes não têm mostrado um desempenho confiável e a previsão é de que ambas equipes marcam. Na disputada chave C da Copa Libertadores da América 2023, em que todos os clubes acumularam 3 pontos nas 2 primeiras rodadas, Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Palmeiras se enfrentarão nesta quarta-feira, 3 de maio. A partida será realizada no Estádio Isidro Romero Carbo, o Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, e faz parte da terceira rodada da fase de grupos. Além de Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, a chave C também conta com Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai. O retorno do técnico argentino Fabián Bustos foi um grande reforço para o Barcelona de Guayaquil nesta edição da Libertadores. Foi com ele que o clube chegou às semifinais da competição em 2021, sendo eliminado pelo Flamengo. No entanto, o time começou a campanha deste ano com uma derrota para o Cerro Porteño, em Assunção, por 2-1.
Apesar da ligeira superioridade dos donos da casa, o Barcelona teve suas chances na partida. Na primeira partida em casa, o Barcelona conquistou os primeiros 3 pontos ao vencer o Bolívar também por 2-1. Apesar da superioridade em campo, o placar foi modesto em relação ao domínio do Barcelona, que teve mais posse de bola, criou mais oportunidades de finalização e foi mais eficiente nas finalizações certas. O Palmeiras estreou na Libertadores deste ano enquanto disputava as finais do Campeonato Paulista. O time entrou em campo com uma equipe quase inteiramente composta por reservas e foi derrotado pelo Bolívar por 3-1, em La Paz, sofrendo com a altitude. Na segunda partida da fase de grupos, em casa, o Palmeiras se recuperou ao vencer o Cerro Porteño por 2-1, depois de sair em desvantagem no placar. A partida foi marcada pelo gol de empate de Gustavo Gomes e pelo gol da vitória de Rafael Navarro, ambos nascidos de jogadas de bola parada. O Palmeiras teve maior controle da posse de bola e mais oportunidades de finalização em relação ao Cerro Porteño. O confronto entre Barcelona de Guayaquil e Palmeiras promete ser equilibrado, já que ambos os times acumulam 3 pontos até o momento na chave C. O duelo encerra a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, e a previsão é de um jogo bastante disputado. O meu palpite é vitória do Palmeiras.